Então, galera, vamos para a explicação da semana 2 do PET 6 de Educação Física do terceiro ano do ensino médio. Antes de mais nada, peço que, se você é novo no canal, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Não deixe de interagir conosco nos comentários, trazendo a sua opinião e o que você achou de mais interessante em cada vídeo. Vamos então para a explicação. No primeiro momento dessa semana, vai estar falando, destacando a questão do doping. O doping, que é um sonho perdido, segundo o texto, porque o doping é o uso de qualquer droga ou medicamento que possa aumentar o desempenho dos atletas durante uma competição. Por que é trazido como um sonho perdido? Porque, se descoberto, esse problema pode tirá-lo da prática esportiva. Ele pode dar alguns benefícios, mas, se descoberto, ele pode trazer sérios problemas e fazendo com que o seu sonho de ser atleta deixe de existir. Fala que a pioneira nas punições por uso de doping foi a Associação Internacional das Federações do Atletismo. Em 1928, a associação baniu os primeiros atletas por doping. Então, percebe que, através dos anos, esse uso decorrente começou em 1928, quando aconteceu os primeiros banimentos, ou seja, fez com que os atletas que usaram algum tipo de substâncias, para manipular o seu desempenho, fossem excluídos do esporte, ou seja, eles não puderam mais participar. Aqui nós temos o texto onde vai falar que um atleta treina incansavelmente, buscando sempre atingir os melhores resultados e quebra de recordes, que é o que vai fazer, o atleta se desenvolver durante as práticas, a ponto de ganhar títulos, enfim. No entanto, alguns atletas procuram utilizar o doping para atingir tais objetivos, sem se preocupar com a ética no esporte, ou o risco da qual pode estar correndo. Então, alguns atletas, eles utilizam dessa prática de utilizar substâncias que são proibidas para poder ter esses objetivos a curto prazo. Ou seja, o que os atletas levariam para treinar, um tempo de treinamento, eles querem de forma rápida para poder levar vantagem em torno dos concorrentes. Alcançar a glória nos esportes depende de disciplina, foco, técnica e ética. Aliado a isso, está a manutenção de hábitos saudáveis, que é essencial para a preparação psicológica como física do atleta e deve ultrapassar os ambientes de treino, fazendo parte de toda a esfera de vida dele. Ou seja, não é só dentro do clube, não é só dentro daquele momento do treinamento que o atleta deve se colocar à disposição da prática, daquele esporte, mas no seu dia a dia também. Em sua casa, ele tem que estar procurando manter-se em forma, ele tem que procurar não ter uma alimentação que vá prejudicar, o seu objetivo como atleta, dormir cedo, ter boas noites de sono. Então, tudo isso vai envolver. Um bom atleta deve seguir todas esses passos. Construir um caminho de sucesso requer tempo e, uma vez atingido, é preciso cuidado para preservá-lo, pois um passo em falso pode levar à destruição de toda uma carreira ou até mesmo da própria vida. Então, é um texto aqui do site do Impulsiona, trazendo esse alerta. Nós temos aqui, mas afinal, o que é proibido? Que traz outro texto falando. Atualmente existe uma lista de medicamentos proibidos. Essas drogas são agrupadas nas seguintes classes. Então, tem algumas substâncias, são os estimulantes, os analgésicos narcóticos, os agentes anabólicos, os diuréticos, os beta-bloqueadores e os hormônios peptídeos e análogos, onde vai estar toda uma lógica de aumento, uma questão de diminuição de pressão arterial, um aumento de produção e excreção, causando a perda de peso, aumentando o tamanho dos músculos, atua no sistema nervoso central, diminuindo a sensação de dor. Enfim, são mecanismos, galera, que são ativados aí de uma forma, digamos, internas, porque está dentro do corpo, mas externas porque vai utilizar de substâncias fora. E aí, mas a gente tem que entender que essa lógica desse uso vai trazer também problemas a longo prazo dessas pessoas. Então, alguns cientistas apontam que atualmente existe a possibilidade de doping genético. Através da alteração genética, pode-se, por exemplo, aumentar a produção de hormônios. Desde 1968, foram utilizados pela primeira vez os testes antidoping nos Jogos Olímpicos. Em 1999, foi fundada a World Anti-Doping Agency para o combate de prática do doping pelos atletas.
essa agência mundial criou um Código Mundial Antidoping que é utilizado pela maioria das federações internacionais e pelo Comitê Olímpico Internacional. Então percebe, galera, que essas interferências, né, esses usos, né, pode trazer alguns malefícios, né, como os efeitos do doping mostra aqui, a calvície, o acidente vascular cerebral, a insônia, ataque cardíaco, os danos ao fígado, dependência física e psicológica, rupturas de tendões, alteração de coordenação e equilíbrio, o câncer, problemas musculares, artrite, trombose, acromegalia, que é o crescimento anormal das extremidades, mãos, pés e rosto. Enfim, vários problemas de pessoas que utilizam dessas substâncias não são permitidas pode estar vindo a adquirir. Na verdade, aqui nós temos aqui uns efeitos também embaixo, onde fala sobre os homens, que pode, através do uso, por exemplo, de anabolizantes, né, como tem os agentes anabólicos, né, que agem aumentando o tamanho dos músculos, por exemplo, traz algumas características, mas essas mudanças aqui é relacionada a essas substâncias. Né? Nos homens podem ter atrofia muscular, infertilidade, ou seja, o homem deixa de ter a possibilidade de ter filhos, né, de se casado, né, ter a possibilidade de ser pai, a impotência sexual, o crescimento dos seios. Nas mulheres, voz mais grossa, infertilidade, excesso de peso, de pelos e ciclos menstruais irregulares. Então, principalmente o anabolizante, percebe que aquelas mulheres bem fortonas que a gente vê aí na internet, na televisão, a gente, em algumas entrevistas, eu até já vi algumas mulheres que dizem, né, que fazem utilização da academia sem utilizar nada, né, sem utilizar substâncias nenhuma, e quando ela vai falar, a voz é de uma voz de homem, né, uma voz grossa. Então, quando você percebe isso, se você analisar, com certeza esse é um indício de que ela utilizou de anabolizante ou outra substância que pode provocar essa mudança. Galera, diante desse texto, diante dessa discussão que nós já tivemos até agora, nós temos alguns questionamentos. Na atividade 1, sabemos que o jogo limpo é de extrema importância no esporte e na vida. Estamos mergulhados em diversas situações que envolvem trapaças, seja na vida social ou pessoal. Analisando a charge, faça uma análise crítica sobre esse assunto expondo suas ideias em um parágrafo. Nós vemos aqui a charge, onde traz uma lógica aqui, né, onde várias, como fosse alguns repórteres, né, e aí tem um atleta. O atleta está com várias injeções aqui que a gente pode entender que são essas aplicações de substâncias que não são permitidas, como anabolizante. E aí coloca aqui, acupuntura, gente, é só isso. Então, mostra como se fazendo digamos que uma ironia em torno da prática, né? Como se os atletas trazessem, né, como algo normal, né, de ser utilizado como a acupuntura, que é a utilização, por exemplo, de agulhas em determinados pontos do nosso corpo, para poder ajudar, por exemplo, na melhoria, na diminuição de dores, né? Mas isso é apenas uma charge para poder fazer uma lógica de que para eles o uso dessas substâncias é normal, sendo que não é, né? Então, analisando essa charge, você vai fazer uma análise crítica sobre este assunto, expondo sua ideia em um parágrafo. Então, galera, nessa número 2 nós temos a questão da Unicamp, onde vai falar que recentemente inúmeros casos de doping esportivo foram noticiados, como, por exemplo, aqueles envolvendo a delegação russa nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Então é um fato recente. Um dos métodos mais utilizados no exame antidoping é a coleta e análise da urina dos atletas para verificação da presença de medicamentos proibidos. O composto furosemida foi banido pela Agência Mundial Antidoping. Sua principal ação é reduzir a reabsorção do sódio e cloro a partir da alça do nefrão, que é a alça do Helen, em direção aos vasos sanguíneos adjacentes. Considerando esse texto de introdução, considerando essas informações e os conhecimentos sobre a fisiologia renal e a excreção em seres humanos, é correto afirmar que a furosemida, né, aí tem em torno aqui algumas alternativas da letra E, a letra A, a letra E, que vem falar sobre a sua função, tá certo? E diante da sua função você vai estar marcando, você vai estar pesquisando aí sobre a função dessa substância, verificando qual dessas que se encaixa melhor.
Nós temos aqui atividade 3, onde vai ser para que você possa estar fazendo a leitura desse texto aí. E depois você vai estar, a partir do texto, desse texto lido, né, baseado em seus conhecimentos, redigir um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal, ou seja, um texto voltado, né, para a preparação, inclusive, para a prova do Enem, sobre o tema doping no esporte e na vida. Então, você vai trazer uma discussão em torno dessa temática, trazer argumentos que vai defender, né, em cima do que você vai propor para a discussão desse texto, certo? E por fim, nós temos aqui a atividade número 4, onde vai estar falando, trazendo alguns casos, né, que aconteceram nos últimos anos sobre o exame antidoping, onde mostrou casos de escândalo no esporte, desmascarou desempenhos históricos, desde o goleiro Zete, no futebol, a Daiane dos Santos, né, onde muitos alunos brasileiros já tiveram seus sonhos desfeitos por causa do doping. Aqui tem o destaque do Zete, a Rebeca Guzmão na natação, a Maura Imagem no atletismo, o Giba no vôlei, o Anderson Silva na luta e a Daiane dos Santos na ginástica. O caso mais grave, galera, entre os brasileiros envolvendo o doping foi a de Rebeca Guzmão. A nadadora foi banida definitivamente do esporte profissional pela Federação Internacional de Natação no dia 18 de julho de 2007. Então, essa nadadora, inclusive a Rebeca Guzmão, se você for colocar a pesquisa na internet, você vai analisar, né, vai perceber que é uma atleta muito forte, trazer alguns traços, de fato, que havia uso de alguma substância, certo, galera? E a gente vai analisar, vai perceber que a utilização dessas substâncias, né, traz benefícios no sentido de estar à frente das competidoras. E isso é errado porque não utiliza o mesmo processo, né, que todos estão utilizando e até, inclusive, colocando a sua vida em risco. Procure no caso a palavra abaixo as partes dos nomes dos atletas que estão em negrito acima. Então percebe que nessa aqui acima está a palavra Zete, Rebeca, Maura Imagem, o Giba, Anderson e Daiane em negrito. Então são essas palavras que você deverá achar aqui nesse caça-palavras, certo? Então é isso, galera. Agradeço você que assistiu essa videoaula até o final. Peço que deixe nos comentários aí o que você achou dessa discussão, dessa temática. Se você conhece pessoas que utilizam de substâncias que são proibidas, como os anabolizantes, o que você acha desse uso, tá bom? Agradeço mais uma vez. Se não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima!